O autor jogou essa história no lixo ao escrever um protagonista que é um pedo. Este novo Isekai que está lançando agora em janeiro faz parte da quadra de animes que são muito polêmicos, porque eles tratam de assuntos bem errados, alguns criminosos até. E Arafui está na lista justamente porque o autor decidiu que ele queria jogar fora a sua própria obra. Ele escreveu uma obra que era até que legal, eu gostava dela, até que eu descobri o que ele fez mais pra frente, e não é legal. Este anime se passa em torno de Kenichi, um homem solteiro de 40 anos, foi transportado para outro mundo sem razões aparentes. Ele apenas foi jogado lá e começou a viver sua própria vida. Porém, ele tem um poder especial, que é o acesso a uma loja online mesmo estando em outro mundo. E através desse poder, ele troca bens por dinheiro, e então com o dinheiro ele compra coisas modernas. E assim ele começaria a fazer negócios e ganhar sua nova vida neste mundo, criar o seu império. Parece interessante, certo? Uma história bem legal? Porque sim, isso é muito interessante, não é todo Isekai que é assim, tem alguns que seguem essa linha, mas não são muitos que viram anime. Porém, o autor jogou essa história no lixo, porque ele escreveu o protagonista como um criminoso mais pra frente. E eu acho isso um ultraje, e por isso eu venho comentar sobre isso com vocês e explicar tudo. Eu sou o Distinto, dono do canal Grid Animes, e já te convido a se inscrever aqui no canal porque eu sei que você não é inscrito ainda, seu safado. Se inscreve aí e não fica de bobeira, família. Eu sei que você quer se juntar à comunidade, vem com nós. Aqui no canal eu vivo trazendo obras de Isekai, no caso as melhores obras de Isekai e fantasia, e eu sei que você vai gostar dos meus vídeos. E também deixa o gostei, porque não custa nada e apoia muito o meu trabalho. Qual é? Tudo isso começaria com Kenichi, que era um artista freelancer que estava cansado da vida de desenhista e animador, se mudando para a cidade onde nasceu, querendo ter uma vida mais calma e tranquila. Ali ele começaria uma plantação, viveria uma vida pacata, até que de repente ele estava no meio de uma floresta desconhecida. Enquanto vagava, ele encontraria um esqueleto com algumas coisas, conseguindo uma faca, um anel e uma armadura e espadas surradas. Mas olhando para a armadura de metal e percebendo que ela era real, ele pensa na possibilidade de que isso é o tão aguardado, o tão amado Isekai. Dessa vez, ele não foi atingido pelo Truck-kun, ele foi apenas transportado, sem graça, né? O Truck-kun deveria ter feito o serviço aqui. Então, ao chamar a tela de status, ela aparece, e aqui ele descobre sua habilidade única, Shangri-La, que basicamente é uma loja online da Terra, só que neste mundo através da sua habilidade. Ele também descobre possuir uma caixa de itens e uma lixeira para descartar pertences. E eu sou a única pessoa que pensou nessa lixeira como um possível descarte para corpos, porque se ela apaga o que entra ali dentro, ele poderia matar alguém, jogar o corpo na lixeira e apagar isso. Eu não sei se estou vendo muito Isekai sombrio, mas isso aqui seria muito bom para assassinato. E logo que a gente descobre que poderia vender itens nessa loja, ganhar dinheiro e então comprar coisas da Terra neste outro mundo. E é onde sua aventura começaria finalmente. E pô, isso aqui é um começo bem promissor, né, família? Chama atenção, é meio único, não tem muitos animes desse sentido. Parece ser um anime legal que dá para acompanhar, certo? Exatamente, parece mesmo. O cara tem uma habilidade da hora, sabe se virar e não é sem esperanças. Tudo pra ser um Isekai legal, e era. Só que o autor jogou isso no lixo. Porém, calma que antes de piorar, as coisas ainda vão melhorar. Porque sim, esse Isekai vai melhorando e então decai. Logo, Kenichi é atacado por monstros, consegue fugir e acaba chegando em uma cidade. Ali, ele procuraria um lugar para ficar, e ao achar uma pousada e se engraçar com a garçonete, sendo gentil com ela, dando presentes para ela e até um desenho, ela dormiria com ele. Não que isso seja relevante, até porque ela não se torna um membro do harem surpreendentemente, porque normalmente em qualquer outra obra ela se tornaria, mas aqui ela não entra. Além disso, não é todo anime que nos mostra que o protagonista faz esse tipo de coisa, embora eles tenham cortado a cena obviamente. E isso nos mostra que o autor não tem medo de escrever esse tipo de cena e pretende escrever mais, porque se ele escreveu com uma garçonete que não é tão relevante para a história, com as heroínas ele obviamente vai fazer isso. E ele fez com a pessoa errada. Mais pra frente. Em seguida, Kenichi entraria na guilda dos mercadores para ganhar a licença de fazer negócios no mercado local, que seria no caso o básico para começar sua nova vida. Afinal, para ganhar dinheiro e começar sua nova vida, ele precisava entrar no mercado. Com seus produtos terrestres, que são inéditos nesse mundo, Kenichi chama muita atenção, conseguindo vendas e atrair clientes. Ao mesmo tempo que ele chama a atenção dos homens besta, especialmente gatos, porque ele tinha o cheiro de especiarias em si mesmo.
E é onde nós conhecemos, pelo menos pra mim, uma das melhores personagens dessa obra, que seria a Garota Gato. E eu não sei se é uma das melhores personagens porque ela é um gato ou por outro motivo, mas eu gosto muito dela. Mas as coisas começarem a mudar e seguir a história quando Kennedy conhece Primula, a presidente da companhia Marrow, e ela começou a se interessar pelos produtos dele. Assim, após se encontrar com o pai dela, que é um nobre, e o cabeça por trás da companhia, os dois firmariam um acordo após algumas negociações e conversa, criando uma parceria de negócios que seria muito importante para ambos. E dessa forma, garantindo uma fonte de renda mais segura do que antes, Kennedy ficou tranquilo o suficiente para sair da cidade, ir para um terreno que ele achou propício e começar a construir sua casa ali, fazendo caminhos de cascalho, derrubando árvores e até mesmo convocando uma fucking escavadeira para ajudar ele a preparar o terreno. Ele convocou uma escavadeira para cavar o terreno. Esse cara não sabe o que é limites. E agora me diga, como que ele comprou uma escavadeira em uma loja online? Porque sem sombra de dúvidas, se eu for na Amazon, eu não encontro uma escavadeira. Eu quero saber o que é esse Shangri-La, porque isso parece ser insano. E assim ele continua sua vida pacífica, ganhando dinheiro, comprando coisas e fazendo o que tem que fazer enquanto construía sua casa na floresta. Porque o objetivo dele é simples, aproveitar uma vida pacífica no campo, embora não seja muito bem isso que ele vai viver. Criando sua casa, ele até mesmo se encontraria com um gato selvagem da floresta. E claro, ele salvou esse gato porque não pode faltar o mascote do protagonista, que no caso será esse gato selvagem. Embora por outro lado, mais tarde quando as pessoas descobrem a existência da escavadeira dele, ele diga que ela é uma invocação mágica, e as pessoas acreditam nisso, achando que é uma invocação mágica única dele. Sim, ele invocou uma escavadeira e contou que era uma invocação. Essa cena pra mim sempre será uma das melhores do mangá. Mas agora vamos seguir com a história, porque logo chegamos no ponto onde ele se torna um criminoso. Kennedy começa a trazer um monte de invenções para esse mundo através da empresa Marrow, que é sua aliada, e ficou muito próximo de Primula também. Afinal, ela claramente gosta dele, tem interesse amoroso nele. E você já pode ter percebido que é muito fácil para esse prota atrair e se aproximar de mulheres. É como se tivesse algum imã, basicamente. E então aconteceu o incidente. Primula foi sequestrada por um bando de bandidos que estava nas redondezas da cidade. E Kennedy resolve ir procurar por ela, mesmo sendo um random, mesmo sendo um amador, mesmo nunca tendo lutado em sua vida. Afinal, este é o poder do protagonista, e para isso, ele comprou um caminhão por 2 milhões de ienes. Que embora pareça muito, na verdade não é tanto assim. Na conversão para real atualmente, 2 milhões de ienes são 77 mil reais. Claro, isso é muita grana. Eu queria ter 77 mil na minha conta, mas ainda assim, comparado com 2 milhões, não é tanta coisa. E me surpreendeu que esse caminhão tunado grandão fosse apenas 77 mil reais. Caramba. E com esse caminhão, se reúne uma galera e assim eles partem para procurar pelos bandidos, para salvar Primula e assim, consequentemente, as pessoas sequestradas. E por que essa cena é importante, eu queria falar sobre ela. Porque depois de salvar Primula, não apenas isso cimenta a relação deles. Afinal, se antes ela já estava gostando, agora ela está completamente apaixonada. Ele é o herói dela que salvou com seu cavalo branco. Porém, agora que entra a parte onde eu queria chegar, que pra mim é mais importante, e fala sobre como que o autor fez realmente merda ao estragar essa obra. Aqui, ele salvaria uma criança, uma pequena garota que receberia um banho, cuidados e roupas novas. Ela se chama Anemone e é importantíssima para a história, na minha opinião. Isso porque ela se apega ao protagonista e se torna uma filha adotiva dele. Ele a adota. E isso muda a dinâmica, porque agora ele não é apenas um cara velho que tem um harém e está fazendo negócios em outro mundo. Agora ele é um cara velho que é um pai que tem um harém e está fazendo negócios em outro mundo, e pra mim isso é bem interessante, isso muda a dinâmica de um jeito incrível. E isso é algo no qual eu vi potencial, porque são poucas as obras onde o protagonista tem filhos, e isso é relevante. Em muitos outros animes, o protagonista pode ter tantos filhos quanto ele quiser, mas isso não muda em nada. Por isso que aqui a adição de Anemone era bem legal. E se você está se perguntando se é com ela que ele vira um criminoso, não, calma, ela é apenas a filha dele. A pessoa com quem ele se torna um criminoso é depois. E é por isso que eu queria chegar até o ponto de pelo menos chegar na Anemone, porque isso é pra falar que ele tem uma filha. Ele que tem uma filha, uma criança, ainda se tornou um bem depois. Isso é o que torna ainda pior. Se antes já era ruim, isso torna ainda pior, porque ele se torna um criminoso desse tipo tendo uma filha,
que é uma criança. E agora, estando estabelecido, tendo um mini harém de garotas que gostam dele, tendo criado sua casa, ganhando dinheiro com seus produtos e até mesmo tendo uma filha, um dia a família real entraria em contato com Kenneth, e é aqui que a merda começa. A princesa Lilith o contrataria para se livrar de monstros que estavam correndo soltos na masmorra subterrânea do castelo real, e ela o contratou porque ele tem chamado a atenção para si mesmo, através dos seus negócios e claro da sua magia de invocação, onde ele meio que se tornou conhecido como uma espécie de mago, de feiticeiro, ganhando meio que um renome após ajudar um certo nobre a fazer algumas coisas. E então aqui ele limparia os monstros na masmorra facilmente, já que eles eram apenas ratos e slimes, então usando veneno ele acaba com todos eles tranquilamente. Porém, com a convivência que Kenneth teve com a princesa enquanto ele ficava no castelo para fazer sua missão, ela acaba se encantando por ele ser gentil, ser gente boa, ser legal com ela, por ele ser ele mesmo, a personalidade dele que atraiu tantas mulheres, porque parece que ele é feito de mel. Como assim? Ele é tipo o Belcranel, só que com 40 anos. Mas, basicamente, eles se deram muito bem e ela começou a se sentir atraída por ele, querer ficar com ele. Além disso, ele teve coragem de peitar e ameaçar o próprio rei e rainha desse país quando eles mexeram com ele. Então, pô, o cara tem culhões. Mas uma coisa que é necessária falar sobre essa princesa é que ela tem 10 anos de idade. Sim, amigos, ela tem 10 anos de idade e está apaixonadinha pelo protagonista. Dessa forma, após algum desenvolvimento, ela e sua tia, que é rainha, fogem juntas ao lado de Kenneth, se juntando a ele em suas aventuras. E nisso, ele como um bom protagonista de Isekai, teria várias aventuras, viajaria para lugares diferentes, ajudaria pessoas, lutaria contra o mal e até mesmo em uma luta contra um deus maligno ele se meteu por algum motivo. Sim, foi uma montanha-russa de emoções, ele fez muita coisa. Onde depois disso temos um time skip, e nesse time skip, Lilith e Kenneth se casam. Sim, nem foi mostrado, mas no time skip ele se casou com ela. Mas o pior ainda acontece pós o time skip. Quando a obra volta do time skip, é com Lilith parindo, porque ela engravidou do Kenneth. Sim, amigos, essa princesa se casou com ele durante o time skip quando ela tinha 10, 11 anos e engravidou dele porque eles dormiram juntos. E é por isso que ele é um maldito pedo. Não existe papo de que este é um mundo de fantasia, não existe isso de que as coisas são diferentes, não existe isso de que, mas nesse mundo com tantos anos, não sei o que, não importa. Ele é um japonês que veio do nosso mundo, com 40 anos, que foi para outro mundo, se casou e teve um filho, uma princesa de 10 anos de idade. Não existe blá 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 pra passação de pano em cima disso. Não existe, não existe. Ele é um cara de 40 anos que adotou uma garotinha. Ou seja, ele tem uma filha. E a filha dele tem a idade da Lilith, que é a princesa. Ele adotou uma filha. Ele tem uma filha que tem a idade da sua esposa. Porque ele se casou com uma criança. Não existe argumento de defesa. Kenneth é um pedo, é um criminoso, é um ser humano horrível. E o autor simplesmente jogou fora a série dele por causa disso. E eu não entendo por que diabos ele fez isso. Arafu tinha potencial para ser uma obra muito boa. Eu mesmo li mais de 40 capítulos do mangá, gostando muito da experiência. O autor decidiu que após tudo isso, ele vai ficar com ela. Lendo Arafu eu gostei bastante e eu realmente não esperava que o autor fosse esse tipo de pessoa que gosta de escrever esse tipo de crime. Eu realmente não esperava por isso. A obra era boa, tinha prospectos, mas o autor decidiu cagar em tudo e na própria história, o que me decepcionou bastante. E olha que eu leio mangás há muito tempo, então pra me decepcionar, você precisa de muita coisa, tá? Eu já li cada obra horrível, mas ele ainda assim conseguiu me decepcionar com isso. Kenneth, que era um protagonista e um cara legal, se revela ser um criminoso distorcido que não tem moralidade alguma. E todos os momentos legais que eu tive lendo isso foram pro Balau, porque sinceramente eu peguei um pouco de raiva dessa história. Mas agora, família, o que você diz sobre isso? O que você acha? Comenta aí o que você achou disso, sobre esse final horroroso que o autor transformou e arruinou a sua própria obra. Comenta aí se você achou que tinha o potencial para ser um anime da hora, se você começou a assistir pensando que era legal, nossa, esse anime aqui é bem único, original, apenas para se revelar ser essa bizarrice que foi. Eu, pelo menos, fiquei muito decepcionado com isso, mas, pelo menos, eu conheço uma maneira de tirar esse sentimento ruim que essa obra deixou, que é assistindo outros vídeos aqui do canal, que eu sei que vocês vão gostar deles. Afinal, eu trago muito anime de Isekai Fantasia que eu sei que você vai gostar. Então não perde tempo e já se inscreve aí, porque eu sei que você não é inscrito ainda, e tá de bobeira porque
like, se inscreve aí porque essa é a missão que eu estou te dando. Você tem uma missão e é se inscrever aqui no canal. Deixa o gostei para apoiar o vídeo e agora